Portadores de transtorno bipolar são pessoas difíceis? São pessoas de mais difícil trato? Fique atento, esse é o assunto desse vídeo. Olá a todos, meu nome é Fernando Fernandes, sou médico, psiquiatra e palestrante. A motivação que eu tive para fazer esse vídeo foi uma pergunta feita na minha última live, intitulada Como lidar com pessoas difíceis. E a pergunta era exatamente essa, com essas palavras. Bipolares são pessoas difíceis? É uma pergunta curta, é uma pergunta simples, mas que merece uma discussão mais detalhada. Isso que me motivou a fazer esse vídeo. Eu queria destacar dois pontos inicialmente. O primeiro é relativo à linguagem usada nessa pergunta. Eu sou contra esse policiamento ostensivo da linguagem que tem acontecido de forma exagerada e despropositada nos nossos dias. Porém, em alguns momentos e em alguns contextos, o cuidado no uso das palavras pode ser bastante bem-vindo. Por exemplo, o uso de uma condição médica para se designar as pessoas que têm um determinado diagnóstico pode ser muito bem-vindo num contexto médico, numa discussão, em um congresso, num contexto científico. Porém, no debate público, eu considero que isso é um pouco inadequado. Se referir às pessoas como bipolares, depressivos ou esquizofrênicos parece que está resumindo a condição da pessoa à condição médica que ela porta, ou ao diagnóstico que ela tem. Eu expressaria essa pergunta então de outra forma. Eu diria, portadores de transtorno bipolar são pessoas difíceis? Ou pessoas com diagnóstico de transtorno bipolar são pessoas difíceis? Eu creio que seria uma forma mais apropriada de fazer essa pergunta. Talvez isso possa ficar mais claro para vocês se eu usar como exemplo uma doença que já foi fonte de grande preconceito, como a AIDS. Imagina se eu me referisse a uma pessoa infectada por HIV como o aidético. Isso soa um tanto quanto incômodo, pois nós sabemos o quanto de preconceito as pessoas infectadas por HIV já passaram, mas muito antes que existisse AIDS, as pessoas portadoras de transtorno psiquiátrico já passaram por enorme preconceito. Então eu repito, eu não sou policiador da linguagem de ninguém, mas eu acho que em alguns casos cabe a gente tomar cuidado, e se referindo a pessoas portadoras de transtorno psiquiátrico, talvez esse cuidado valha a pena. E o segundo ponto que eu queria adiantar desde já é que a resposta é não. Portadores de transtorno bipolar são pessoas tão difíceis quanto quaisquer outras. Ou seja, podem ser pessoas de mais difícil trato ou não. Então isso não é uma verdade, mas apesar de não ser uma verdade, é uma coisa em que muitas pessoas acreditam. Então cabe aqui uma discussão mais detalhada, porque algo que não é verdade, mas que muitas pessoas acreditam, é porque pode ter ou um fundo de verdade ou muita confusão envolvida. E nesse vídeo eu quero desfazer essas confusões. Mas antes, se você gosta dos assuntos aqui do canal Saúde Emocional, Bem-Estar e Comportamento, deixe o seu like, também não deixe de se inscrever e clicar no sino para ser avisado de novos vídeos. Para me seguir em todas as redes, sempre Psiquiatra Fernando Fernandes. Tem também o nosso canal no Telegram, onde você não perde nenhum dos meus conteúdos. É só digitar na lupinha de busca do Telegram Psiquiatra Fernando Fernandes. Se você gosta de grupos do WhatsApp, tem também na descrição do vídeo. E eu gostaria também da opinião de vocês. Como eu falei, há muita confusão e preconceito a respeito desse tema. Eu queria que você colocasse aqui nos comentários o que você acha a respeito disso. Que muitas pessoas portadoras de alguma doença acabam sofrendo preconceito por causa disso, principalmente em se falando dos transtornos psiquiátricos. Escreve aí nos comentários que eu quero saber a sua opinião também. Então vamos desfazer algumas confusões bastante comuns. A primeira delas é essa aqui, confundir uma condição médica que a pessoa carrega com a sua essência. Os diagnósticos psiquiátricos são condições médicas que as pessoas carregam, mas não definem quem é a pessoa. E na linguagem isso acaba ficando um pouco confuso quando nós nos referimos, às pessoas como bipolares, depressivos ou esquizofrênicos. Isso parece definir a essência da pessoa, quando na verdade isso é uma condição médica que a pessoa carrega. Nós podemos olhar por um outro ponto de vista isso aqui e talvez fique mais inteligível. Nós confundimos algo que é episódico com algo que é perene. Então, os sintomas psiquiátricos, por exemplo, no transtorno bipolar, eles por definição são episódicos.
E nós confundimos algo que é episódico, sintomas que as pessoas podem apresentar num determinado momento, por algo que é perene, que são suas características de personalidade, temperamento, inteligência, história, conceitos, crenças e assim por diante. Então eu creio que essa é a principal fonte de confusão e preconceito. Muitas vezes nós achamos que a condição médica que a pessoa carrega define muito mais coisa na vida da pessoa do que nós imaginamos. Na verdade, não é assim. A quarta edição do DSM, que é o Manual Diagnóstico Estatístico da Associação Americana de Psiquiatria, fazia algo bem interessante. Separava os transtornos psiquiátricos das condições relacionadas ao desenvolvimento em eixos completamente diferentes. Os transtornos psiquiátricos que eram diagnosticados em algum momento da vida da pessoa ficavam no eixo 1. Já os transtornos do desenvolvimento e as características de personalidade eram diagnosticados no eixo 2. Ou seja, eram coisas independentes. Então a pessoa poderia ter algum transtorno psiquiátrico independentemente das suas características de personalidade. Outra fonte de confusão é que a maioria dos transtornos psiquiátricos tende a ser crônico, ou tende no mínimo a recorrer de tempo em tempo, ou seja, os sintomas tendem a reaparecer de tempo em tempo. Com isso, muitas vezes os sintomas acabam se confundindo a características de personalidade da pessoa, justamente porque eles ficam presentes por bastante tempo, sobretudo quando a pessoa não busca tratamento ou o tratamento está inadequado. E é óbvio que, sob a ação dos sintomas, muitas pessoas têm a sua socialização dificultosa. Se tornam de fato pessoas de mais difícil trato. Por quê? Porque estão sofrendo com tristeza, angústia, impulsividade, irritabilidade, raiva, e tudo isso pode fazer com que o contato social se torne mais dificultoso. Porém, repito, apesar dessa tendência, a maioria dos transtornos psiquiátricos serem crônicos, com o tratamento adequado, isso tudo pode mudar. E eu estou cansado de ver, pessoas que mudam da água para o vinho com o tratamento adequado. Outro ponto importante é que a história, as experiências, as vivências que as pessoas passam, obviamente constroem a personalidade dessa pessoa e o modo dela enxergar o mundo e se relacionar. Se uma pessoa tem um transtorno psiquiátrico grave desde a tenra infância, adolescência, é óbvio que isso moldou de alguma forma o modo de ser dessa pessoa. Ter uma doença psiquiátrica como um fator estressor na fase de formação da personalidade é óbvio que vai influenciar o modo com que essa pessoa vivencia os seus afetos, os seus impulsos, o modo dela se relacionar consigo mesmo, com o mundo e com as pessoas. Entender isso pode nos trazer um pouco mais de compreensão sobre o que está acontecendo e um pouco mais de empatia por essas pessoas. E precisamos ter mesmo empatia, porque até quem nunca teve um transtorno psiquiátrico passou em sua formação por estressores, traumas, decepções que formaram o nosso modo de ser, que influenciaram o desenvolvimento da nossa personalidade. Então, nesse ponto, todos somos iguais. Como abuso e negligência na infância são preditores de transtornos psiquiátricos na vida adulta. Preditores quer dizer que eles aumentam o risco de alguns transtornos psiquiátricos na vida adulta. Independente disso, todos nós temos os nossos eventos marcantes que, para bem ou para mal, influenciaram a nossa formação e que todos nós temos que lidar com eles. Então, repito, nesse ponto, todos nós somos iguais. Então, para finalizar, repito a resposta. Pessoas portadoras de transtorno bipolar são tão difíceis quanto qualquer outra pessoa. Gostou desse vídeo? Não esquece então de deixar o seu like, se inscreve no canal. Estou deixando esses 2 vídeos aqui para você. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Fique com Deus e até um próximo vídeo.